Isso gera muita necessidade de uma perfeição que não existe. Junto com isso tem uma família se remodelando, né? E quantos traumas a gente não ouve nesse momento de remodelamento familiar, né? A gente é acostumado a ouvir falar sobre o recém-nascido, né? E a mãe recém-nascida? Quem que aí escuta falar sobre ela? Bom, eu quando virei mãe, das coisas que eu mais detestava ouvir é quando falava assim: ai, o que você sente, o seu bebê sente. E aí eu ficava perdida, né? Porque eu não sabia cuidar nem de mim e nem do bebê e ficava naquela angústia. Bom, esses dias encontrando uma colega, uma pessoa super especial aí na minha vida, na minha formação, a gente estava conversando sobre essas dificuldades que a gente enfrenta no consultório, né? Ela é pediatra, então da parte dela, como que é cuidar da criança sem poder cuidar da mãe. E eu do lado de cá, além das minhas experiências pessoais, entendendo as mães que sofrem tanto quando seus filhos não estão bem. E aí eu convidei a Cris, ela vai participar hoje aqui com a gente no Pragmática Psiquiatria Podcast, nesse quadro que eu amo, que é o Psiquiatra Sem Receita, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa maternidade tão difícil e sobre os cuidados com as crianças dentro desse contexto. Cris, delícia te ter aqui, muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para as pessoas também te conhecerem. Ai, Carol, muito obrigada pelo convite. E assim, eu acho que, igual a Carol, eu acho que eu virei uma pediatra melhor depois que eu virei mãe. Eu sou pediatra de formação, eu fiz UTI pediátrica e por muito tempo eu prometi que eu nunca ia fazer consultório na minha vida, nunca. Porque eu ia só trabalhar com medicina intensiva. Mas depois que eu virei mãe, eu comecei a ver um outro mundo e eu acho que hoje o consultório ele faz parte da minha terapia diária, entendeu? Uma coisa que eu fui entendendo é que ser pediatra não te blinda de ser mãe, não te blinda de nada que a maternidade ela traz para uma mãe que está começando nesse mundo. Então, hoje eu fiz uma escolha de fazer uma pediatria humanizada, personalizada, onde a gente cuida da mãe, da família e cuida da criança. A gente não faz só medida, peso, mas a gente acolhe a mãe que chega aqui. Não tem como, né, Cris? Eu acho que a gente olhar de forma compartimentalizada, né? E acho que já pensando um pouco nessa introdução que você fez, Cris, me ajuda um pouco isso, porque eu lembro que era essa a minha angústia quando eu tinha acabado de ter, né, meu primeiro filho. Uma que eu acho que é isso, né, a mãe recém-nascida, né, a gente, nesse momento, eu sempre falo, né, morreu uma, nasceu outra, né, a Ana Carolina sem filhos nunca mais existiu na minha vida, né, a partir daquele momento eu existia de outra forma. E a gente demora um tempo a entender o que é essa forma de existir, né, e eu acho que esse momento é um momento em que a gente precisa de muito apoio, de muita figura de segurança e referência, né? E dentro dos profissionais, eu acho que o profissional que a gente busca desesperadamente nesse momento é o pediatra, né? Porque é o pediatra que vai dar a garantia da sobrevivência do nosso bebezinho ali, que a gente ainda tá entendendo como funciona. Mas, o que acontecia, né? Que era essa minha angústia que eu ia dividir com vocês. Quando vinha esse papo de o seu bebê às vezes está chorando muito porque você não está bem, ou alguma coisa ali que acontece com ele tem a ver com o que você está passando, né? E você fica perdida, né? Porque qual que é o seu pensamento, né? Não, ao contrário, se o meu bebê estiver bem, pode ter certeza que eu vou estar maravilhosa e estar bem, assim. Passa um pouquinho para mim aí, como que você enxerga, né? Tanto essas falas que chegam muito para as mães recém-nascidas, da importância de que elas estejam bem, para cuidar bem dos filhos, como que isso gera culpa, e o contrário, né? Como garantir também esse bem-estar do bebê para que a mãe fique bem. Como que acontece aí? Conta pra gente, Cris. Então, na verdade, gente, é uma mistura, né? A gente vira mãe e principalmente mãe de primeira viagem. Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Tem várias sugestões. Hoje a gente tem muito a internet e tem hora que eu acho que a internet ela atrapalha em vez de ajudar, porque as mães já leram um monte de coisa e eu sempre brinco que parece TikTok, a expectativa versus a realidade. E aí, de repente, tudo que você mais queria, né? Muitas vezes, a maior parte das gravidez são planejadas, a mãe tinha uma expectativa e
quando ela chega na casa dela, o negócio não é muito daquele jeito que ela sonhou, não. Não. E aí, a gente tem várias coisas confluindo, né? Porque não é só não ser do jeito que a gente idealizou. Eu acho que junta outras coisas. A gente tem mudança hormonal da mãe. A mãe funcionou durante 9 meses totalmente fora do normal dela para gestar aquele bebê. Então, isso é uma das coisas. Então, a mãe, ela tá numa avalanche, né, de alteração hormonal. Ela tá muito mais sensível. Ela tá querendo um apoio, mas nem ela sabe direito o que é esse apoio. E aí vem uma outra parte que eu acho que é meio que inerente do ser humano. A gente gosta de ter o controle. Tudo que é conhecido traz um pouco de sensação de controle, sensação que você dá conta. E até então aquela situação, ela era conhecida do que você leu, do que você já viu, mas não você naquela situação. Então eu acho que quando a gente é tirado da zona de conforto, dá uma chacoalhada ali, né? E isso gera muita ansiedade. E de repente, aquela mãe até então, ela tinha o controle de várias situações e ela não tem mais. Eu sempre brinco assim, gente, é um outro ser humano, né? Depois que ele nasceu, ele tem, né, as vontades dele, ele tá aprendendo a funcionar nesse mundo. É um ser humanozinho que não sabe falar. Então, a gente não está acostumado a usar a nossa linguagem não verbal. A gente está acostumado a falar ou dar uma ordem e aquilo se resolver. E quando você tem um bebê, você precisa usar a sua linguagem não verbal, que você não é treinado. Então, eu acho que é esse conjunto de coisas. E a frase que você falou, nossa, né? Se você tá bem, o seu bebê vai estar bem. Mas será que você tá bem? E eu acho que é isso. Eu não sei se a gente tá bem. A gente tem uma expectativa e cada uma tem uma resposta com essa chegada do bebê, né? E muitas pessoas não sabem lidar muito bem com a falta do controle. Então, eu acho que a gente encontrar a paz, que a gente não vai ser perfeita e que aquela situação também está sendo difícil pra gente. E conseguir trazer esse equilíbrio aí, eu acho que os bebês, claro, se a gente tá em paz, calma, tranquila, eles sentem isso. E eles ficam, e a gente tá mais pronta para aprender a ler o que o bebê tem para trazer pra gente. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu tento ensinar elas a lerem a parte não verbal. Eu choro porque eu tô com fome, eu choro porque eu tô cansado, eu choro porque eu tô com uma roupa apertada, eu choro porque meu corpo tá funcionando e eu não sei o que é isso. E muitas vezes a mãe acha que ele chora porque ele tá com dor, né? Então, eu acho que essa é a beleza desse começo. Muito bom, Cris. Nossa, eu falo sempre quando eu tô aqui gravando isso, né? Eu gosto muito de fazer, porque conforme eu vou conversando, eu vou entendendo, né? Acho que o que mais me chama a atenção na sua fala, e que parece algo que eu sinto falta, né, mães, quando elas estão aqui no meu consultório como a mulher que está em sofrimento, né? Eu acho que falta esse olhar profissional mais ampliado, né? Que a gente não está ali só para medir e pesar o bebê, mas a gente está ali para olhar o contexto mãe e bebê, né? Eu acho que se eu não olhar para esses dois juntos acontecendo, se eu olhar só para o bebê, eu não vou conseguir fazer esse formato ali naquele momento que é fundamental acontecer, né? Porque quando eu brinquei, né? Claro que eu sofri com isso hoje de um outro ponto de vista, meus filhos estão longe de ser bebê, já estão mais a gente agora está com as dores da pré-adolescência, mas isso que você trouxe, né, do seu ponto de vista ali quando você está acompanhando do não verbal, coisa mais linda que eu acho, né? Essa cobrança que a sociedade... Uma coisa que eu queria falar, eu não sei se você já leu sobre, e aí eu deixo para todo mundo que quiser pesquisar, existe já alguns artigos falando da neurociência cerebral da mãe, né? E dessa, por que a gente se apaixona tanto, né, pelo bebê? Por que a gente tem essa empatia, né? O nosso cérebro, ele já vai sendo preparado de acordo com os nossos hormônios durante a nossa gestação. Então, isso é muito legal, né?
É muito... Não, total, Cris, é exatamente por esse lugar. Então, assim, essa frase, por mais angustiante que seja, né, o que você sentiu, o seu bebê sentir, ele é verdade, né? E se ele vai gerando culpa, esse é o sinal de que realmente a gente precisa de ajuda, assim, né? Óbvio, né? O inverso vai acontecer. Se está acontecendo alguma coisa com o seu bebê, você não vai estar bem. Mas isso aí que você falou é exatamente por onde eu caminho, né? O bebezinho, né? Ele ainda não tem o sistema nervoso dele todo formado, né? Então, a partir daquele momento, quem vai regular o sistema límbico, né? Esse não verbal que você está falando dele é o sistema materno, né? Então, se diante da resposta do bebê de desespero, a gente se desespera também, a gente vai ter muito mais dificuldade de fazer esse processo aí de corregulação que a gente fala, né? Agora, como fazer isso com sono, cansada, com 1000 hormônios, igual você falou, com toda adaptação de vida, com todas as outras mudanças que a gente tem que fazer, né, Cris? Então, assim, eu acho que é uma delicadeza mesmo essa que você tem de poder entender o processo de um ponto de vista muito mais amplo, né? Eu acho que é um acolhimento, gente, assim, vou ser bem sincera, eu acho que é um acolhimento que eu buscava, né? E quando eu falo que no começo, né, que eu nunca pensei em fazer consultório e hoje eu não me vejo sem fazer consultório, é justamente por isso. Porque quando eu comecei a fazer consultório por insistência do meu marido mesmo, né, que também é médico e que mexe com consultório. E eu falava, eu não dou conta desse negócio, não, vou dar. Ai, mineira de tudo. Eu sou médica de UTI, né? E ele falou, não, eu acho que você tem jeito. E quando eu comecei a fazer o consultório, o que mais me chamou a atenção, que cada mãe que sentava na minha frente, elas eram igual a mim. Elas tinham as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos e assim. A maternidade, hoje eu sempre brinco que é como se fosse um videogame. Quando você começa a jogar um jogo novo, você não sabe, é diferente, é difícil. E o que você vai fazer? Você vai aprender o passo a passo daquelas fases lá. Porém, no passar dali, né, dos jogos, dos dias que você está treinando, você vai ficando bom naquela fase. Aí você vai para a segunda fase. Aí é tudo diferente. Então, a maternidade é isso, né? No começo é de um jeito, depois o bebê cresce, aí você já tá, nossa, agora tá tudo dominado. Aí vem outra fase. Então, eu acho que nesse momento, o pediatra é a pessoa que tá mais perto da mãe. Então, é no consultório de pediatria que a gente consegue deixar o espaço para a mãe falar o que ela quer. Né? Nesse mundo de internet, onde o parto normal, a amamentação 6 meses, as mães trabalham, elas têm que voltar a trabalhar, isso gera muita necessidade de uma perfeição que não existe. Então, às vezes a gente dá um espaço para a pessoa falar realmente o que ela está sentindo, né? E desmistificar. Não tem perfeito, cada um é de um jeito, né? E tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso faz diferença. E foi esse caminho que eu resolvi seguir. Um caminho da pediatria que acolhe. A pediatria é mais acolhedora, né? Em algum momento você percebeu, então, que essa questão de não querer estar no consultório parece que virou o oposto, assim, virou um lugar para você... Virou minha terapia. De muito mais satisfação. E, eu acho que é a questão da identificação, né? E assim, Carol, uma coisa que eu percebo, acho que eu aprendi a gostar tanto desse negócio que eu pareço que eu sou amiga das mães, sabe? Aí eu conheço a avó, eu conheço o cachorro, eu conheço... E o legal é que quando você vai estabelecendo esse contato, você traz o pai para a jogada. E talvez você consiga traduzir para o pai algo que ele ainda não está percebendo que está acontecendo com aquela mulher. E, gente, uma coisa que eu brinco muito, né? Quando chega um casalzinho aqui com o primeiro filho, aí tá o marido, a mulher e aquela coisa, aquela demanda, eu sempre falo para eles, sabe aquela moça que você namorou? Pois é, quando você casou, já mudou. Aí eles falam, doutora, mudou. Eu falei, então, agora ela virou mãe. Nem ela sabe quem ela é.
Então vocês têm que ter paciência, porque vocês também vão se deparar com uma outra mulher. E é isso que eu vejo. A gente vira uma outra mulher e a gente tem que aprender a se conhecer. E aí vira a família toda, né? Quer dizer, todo mundo vai ter que passar por esse processo de adaptação, que legal. Ô Cris, e assim, daqui, né, no consultório de psiquiatria, me preocupa muito, assim, como você está trazendo um pouco isso aí que você falou dos casais, né? Como que em alguns momentos, o momento do nascimento do bebê vira um momento de mudança completa, assim, em algumas vezes eu vejo uma depressão pós-parto que não foi tratada e cronifica e vira a personalidade da mulher. E aí viram talvez esses vários rótulos aí, né? O marido que questiona, que ela nunca mais foi a mesma, a própria mulher que não se reconhece mais. Como que acontece aí do seu ponto de vista quando você está acompanhando essas crianças acompanhadas por mães que talvez vivem esse tipo de mudança? Então, Carol, uma coisa que eu acho que talvez nem você sabe, né? Eu sou uma pessoa bem extrovertida, eu gosto muito de conversar. E eu tive depressão pós-parto, no meu primeiro parto, quando eu tive a minha primeira filha. E a minha sensação era, assim, eu quero fugir daquilo ali, né? Não é que eu ficava o dia todo lá na cama, não. Eu cuidava, eu fazia o que eu tinha que fazer, mas eu não me reconhecia muito naquele papel. Eu fazia terapia na época, mas ninguém conseguiu me direcionar para um psiquiatra. E eu acho que eu precisava de um psiquiatra naquela época, sabe? Foi muito difícil essa mudança que a maternidade traz. E essa responsabilidade de você cuidar de um outro ser. Então, o que acontece? Por conta disso tudo, eu comecei a estudar depressão pós-parto, eu comecei a ler os tratados de psiquiatria, porque quando eu engravidei do meu segundo filho, eles são 5 anos de diferença, eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia passar por aquilo. E eu tinha medo de acontecer de novo, porque você tem 2 filhos, e aí como é que vai ser, né? Como que eu vou cuidar de 2 se da outra vez não deu certo? Deu certo aos poucos, mas eu acho que eu precisava ter sido medicada e ninguém me medicou e ninguém me encaminhou. Enfim. Esse conjunto de situações e de estudo e de busca, eu encontrei nos guidelines de psiquiatria exatamente isso. Observar os sinais na mãe. Por quê? Porque talvez você, fazendo um tratamento adequado num tempo mais curto, você gera um vínculo melhor. Porque é isso. Então, às vezes, o que eu acho? O pediatra acaba sendo, dependendo de qual é a linha que ele escolheu para cuidar, lógico que não dá para fazer um atendimento de 10 minutos. Tem que ser um atendimento onde você consegue acolher todas essas demandas. Mas quando você começa a acolher a demanda que chega, eu vejo os pacientes, os bebês, né? Os recém-nascidos, eu vejo com um intervalo de 10, 15 dias. Então, eu faço a consulta, dou o retorno, faço a consulta, dou o retorno. Até essa mãe tá mais firme, pronta, para ela poder vir na consulta de rotina, que é uma vez no mês aí, nos primeiros 6 meses. E aí, o que eu percebo? Quando a gente tá mais perto, alguns sinais a mãe dá. É uma dificuldade, às vezes, muito grande para amamentar. Né? É um choro fácil quando você conversa de algum assunto, você já sente aquela tensão. Às vezes é um pai que não é tão presente, ou às vezes é um pai que é presente, mas não é presente do jeito que ela gostaria que fosse. Às vezes a rede de apoio, que são os avós ou alguém que ajuda nesses cuidados, mais atrapalha do que vira rede de apoio. Então, trazer trazer esse olhar e realmente permitir que ela seja mais gentil com ela mesma e permitir que ela entre em contato com sentimentos que às vezes a gente considera feio, né? Não quero amamentar. Nossa, isso é muito errado. Não, não é. É respeitar a mulher. Então, muitas vezes eu consigo fazer o diagnóstico aqui mesmo no consultório, Carol, e encaminhar, né? E eu já tive casos de depressão, assim, que a mãe, ela não falava, ela não conseguia cuidar nem dela e nem do bebê, né?
de ter que falar pro pai, olha, eu preciso que você leve ela no psiquiatra, é de hoje, no máximo amanhã. Não dá para eu deixar essa mãe desse jeito. E muitas vezes o que eu percebo é isso, eu consigo enxergar, às vezes elas não aceitam o que eu tô falando. Então eu sempre era uma falo. dúvida que eu tinha. É difícil a aceitação para a maioria dos casos? Às vezes elas, não, doutora, não é isso. Eu falo, olha, vamos pensar sobre o assunto. Pensa, né, em como você está se sentindo, né? Porque às vezes, já passou o blues aí, já não estamos mais naquela fase, né? Mas pensa um pouquinho sobre o assunto. E aí eu dou retorno mais curto. Às vezes eu nem precisaria dar o retorno, porque o bebê tá bem. Mas aí eu dou o retorno mais curto. E o que eu percebo é essa confiança. Muitas vezes ela fala, doutora, eu acho que eu não tô bem mesmo. Então eu consigo fazer o encaminhamento e a gente consegue deixar essa mãe, assim, eu acho que emocionalmente melhor. Isso facilita vínculo. E aí consegue construir muito melhor a conexão entre o bebê e a mãe. E isso diminui culpa, Carol. Porque na hora que você faz esse tipo de tratamento ou de encaminhamento, né, ela começa a se sentir melhor e ela não se sente tão culpada, gente. Esse negócio da culpa materna é um negócio meio maluco. Você conhece alguma mãe que não se sente culpada? Não, eu não sei, gente. Eu não consigo deixar de ser e não sei se existe alguma, me conta. Isso minimiza bastante, mas a culpa ela vai existir, entendeu? Mas eu acho que isso é uma coisa legal, essa aproximação. Maravilhoso, Cris. Gente, eu acho que essa, assim, o sumo, né, o extremo de importância aqui desse episódio que a gente queria deixar, eu acho que era exatamente isso, assim, né? Primeira coisa, pensa no momento de vulnerabilidade, né? Esse que a gente deixa de existir ali como indivíduo solitário para virar uma pessoa que tem que cuidar da própria sobrevivência e da sobrevivência de outro ser humano, que não é mais totalmente, como você disse, fora do controle. Junto com isso, tem uma família se remodelando, né? E quantos traumas a gente não ouve nesse momento de remodelamento familiar, né? Não são poucos casos que a gente vê de abandono, de traição, de coisa. Então, assim, quer dizer, é muito peso que se vive ali naquele momento, e eu acho que isso da gente querer dar conta, né? Da gente querer achar que não tá doente, que não tá com problema, é como se fosse assim, né? Esse é o momento em que eu mais preciso ser forte, porque eu preciso cuidar de outro ser. Então, aceitar ajuda, vir para o lugar ali do poder, né, ver a depressão ou ver alguma coisa, ele é muito difícil mesmo de acontecer. E acho a coisa mais emocionante isso mesmo que você fala, né, Cris? Porque assim, você vê, né, uma pessoa completamente envolvida com a área da saúde, com saúde, também passou por esse problema, né, assim, ou seja, não estava imune, não teve também todo esse acolhimento e percepção, mas que bom que eu acho que isso se reverteu aí imensamente aí na sua prática, e que eu acho que é isso que a gente quer reverter agora também, né, gente, ajudar muito a gente a abrir esse olhar, né, de que mãe está em momento de necessidade, tem que ser bem cuidada, tem que ser bem acolhida e que isso vai refletir extremamente no lugar que é o do vínculo, né? Da conexão com o bebê, que esse sim vai fazer muita diferença para ambos, né? E Carol, uma coisa que eu acho assim, o que acontece? Isso eu vejo bastante, né? Você tem um filho, você acha assim, nossa, eu vou ensinar tudo, eu vou, né? Eu vou estar ali, gente. A gente ensina muita coisa, mas os filhos nos ensinam muito mais. O que eles trazem de ensinamento sobre amar o próximo como a si mesmo, eu acho que não tem nenhuma outra situação que você consegue amar tanto uma outra pessoa. A gente quer sim o melhor e quer fazer o melhor para eles, mas uma coisa que eu aprendi, não dá para você fazer o melhor se você não estiver bem. Porque quando a gente não tá bem, a gente desestrutura o ambiente, né? E aí a gente fica mais sensível, a gente às vezes dá uma patada, às vezes responde de uma forma mais ríspida, né? Às vezes a gente não pede ajuda, e eu acho que isso é uma das coisas que acontece com frequência,
Porque a gente quer ser forte, é o que você falou, a gente quer ser forte. Mas será que a gente precisa? Será que a gente precisa ser tão forte assim? E eu penso muito nisso, né? Nossos filhos vão espelhar a gente. E será que existe pessoas tão perfeitas, tão fortes, que não cometem erros? Não, a gente vai cometer erro. É a primeira vez que você está sendo mãe, né? Se você soubesse tudo, não ia ser a primeira vez. E com o segundo, você ainda vai cometer outros erros, porque é outro bebê, mas você vai estar um pouco mais preparada. Então, eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que eu acho que é muito, mas muito importante, é a conversa com o marido, com o companheiro, com quem está ali do seu lado, com a pessoa que você escolheu para passar essa jornada junto. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas são diferentes, elas têm comportamento diferente, e é isso que a Carol falou. Vem de família diferente, de criação diferente, né? Quando a gente tem um espaço no consultório para poder conversar sobre isso, que é muito o que eu faço aqui, outro dia com o pai a gente chegou a essa conclusão. Tem coisas que param na gente e que não precisa passar para os nossos filhos. Mas se a gente não tiver esse olhar, né? Olha, aquilo que aconteceu quando eu era mais novo não foi legal, mas tem tantas outras coisas legais. Eu levo o que é legal para a criação e eu paro, né? O que não foi legal. Eu não preciso transportar os meus traumas, mas eu preciso saber que eles existem, porque senão eu não vou conseguir fazer esse break. Não. E eu acho que para parar, precisa, algum lugar ele precisa ser curado, né? Você precisa reconhecer. Então, eu acho que isso é o legal, sabe? Você abrir o espaço e mesmo que às vezes a mãe não consiga, se o profissional está enxergando, ele consegue às vezes traduzir isso para o companheiro, para a companheira que está ali do lado. Pensa, depois que a criança cresce, e a gente, eu e a Carol, os nossos filhos já estão maiores, estão em outras fases, né? O que vai sobrar? Você e seu companheiro. Então, se é um relacionamento que você quer levar para a vida, ele tem que ser cultivado junto com a sua maternidade. E ressignificado, né, Carol? Tem que ser ressignificado. Sempre. Sempre, né? A gente fala, né, que casamento são várias pessoas que você vai conhecer ao longo do tempo. Então, você tem que estar preparado para conhecer todos, né? Exatamente. Mas, Cris, você falou um monte de coisa importante, quero ver se eu retomo algumas delas, assim. Mas a primeira, gente, que eu já quero deixar muito claro, prestem atenção no profissional que vocês estão passando, tá? Estão entendendo um pouco dessa dinâmica que a Cris está colocando? É muito importante que quando você estiver nesse momento de vulnerabilidade, de cuidado com o seu bebê, que você entenda que quem está cuidando de vocês tá tendo esse olhar global, tá olhando tudo isso, né? Acho que essa era uma mensagem que, quando eu conversei com a Cris, ficou muito evidente para mim, né? A gente não pode querer nada menos que isso, assim, sabe? Porque é muito importante ser bem cuidado na hora em que a gente está exercendo o máximo da nossa necessidade de cuidado, que é ali o início da maternidade. Então esse era um ponto, né, que eu queria deixar muito claro. Mas tem outros dois que eu achei lindo aí que você falou, né? Um que é o negócio do se eu preciso dar conta sozinho, né, gente? Eu vejo que tem uma sutil diferença. Eu dou conta sozinho, mas eu preciso dar conta sozinho, sabe? Eu preciso dar conta, porque assim, e se alguém estiver me ajudando aqui? E se eu puder fazer isso com apoio, com equilíbrio, não vai ser tão mais fácil, tão melhor? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa coisa de querer dar conta sozinho, a gente liga um turbo, né, um automático, e para de se questionar que, nossa, olha, se eu pedir para tal pessoa, se eu for num profissional que me acolhe, se de repente eu enxergar que tem algo mais que eu não estou vendo, né? Então abram esse olhar, gente, de que às vezes a gente não precisa levar no automático. Eu acho que uma coisa que é importante, assim, a gente relembrar é sobre ser gentil consigo mesmo, sabe? A gente não aprendeu a ser gentil com a gente, né? E uma coisa que eu acho, assim, gente, e eu falo isso de coração, porque dependendo da geração de mãe que tá ali na sua frente, você foi criado para
dividir seu brinquedo, você foi criado para dividir o que você está fazendo. Ah, olha, dá um pedacinho. E às vezes você não queria dar um pedacinho quando você era pequeno, mas foi assim que a gente foi criado. Então a gente foi criado para ser gentil com os outros. Mas ninguém, muitas vezes, ensina como você pode ser gentil com você mesmo, né? E para isso você precisa reconhecer o que você está sentindo, né? Às vezes a gente tem saudade mesmo, né? Igual a Carol falou bem no comecinho, eu não sou mais a mesma depois que eu tive os meus filhos, porque aquela lá morreu e nasceu uma outra. E assim, gente, da saudade de fazer um monte de coisa que antes a gente fazia e que agora é um outro momento. Então, eu acho que isso, ser sincero com você, muitas vezes parece feio, porque as outras pessoas não vão entender. Mas foi isso que me fez recriar o meu caminho, né? Lógico, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não sou sua mãe. Essa parte eu acho que é muito importante. Vocês não são só mãe, vocês também são mães. Vocês são esposas, vocês são filhas, vocês têm uma profissão. Então a gente tem múltiplos papéis, múltiplos. A gente também é mãe. Como é que a gente está cuidando, né, dessa pessoa com múltiplos papéis? Então isso eu acho que vale a pena ficar para pensar, sabe? Se coloquem também em primeiro lugar, né? Muitas vezes a gente vê, meu filho vem em primeiro lugar. Claro que o filho tem que ser uma prioridade muito grande, mas como é que você faz um bando de coisa boa se você nem sabe cuidar de você mesmo? Então, eu acho que esse é um outro convite, né? Pode ser um olhar meio diferente, mas é o olhar que eu tenho. É o olhar que eu convido as mães a pensarem. Elas precisam pensar nisso também, sabe? Muito. Eu acho. Muito. É o clássico, né? A gente fala muito, eu uso muito o exemplo, né? Isso aí que você falou de se cuidar, né? A gente sobrevivência, né? Máscaras de oxigênio cairão sobre... Então, primeiro, você vai pôr em você antes de você pôr no outro. Para você ser esse cuidador, você tem que estar minimamente respirando e bem, né? E tão legal, né, Cris, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, assim, tem alguns marcos, assim, na maternidade, para mim, assim, que eu acompanho, claro que eu vivi como você, né, como mãe, que eu amo passar por isso, e como você também, né, você falou que o consultório é uma terapia, né, eu falo, né, a coisa mais maravilhosa de ser psiquiatra é que você cura e é curado, né, quando você tá ali ouvindo o outro e se vendo naquele formato e tudo, você vai também tendo os seus próprios insights da sua vida, né, eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de médico mesmo, assim, que quer se envolver, não tem como essa dupla via não acontecer. E aí, duas coisas me chamam muita atenção na maternidade. A primeira, a gente tem até um livro, né, vou deixar na descrição, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Se a gente morreu e vai nascer de novo, quando a gente tá nascendo de novo, gente, tudo que ficou ali meio guardadinho vem à tona. Então, é um momento também de vulnerabilidade, porque se em algum momento da sua experiência como criança, como filho, você não reconhecia, e ali como mãe você começa a reconhecer, né? Às vezes acontece com tanta frequência isso, assim, sabe? Porque quando você é bebê, você recebe aquele tipo de amor. E muitas vezes é um amor que não é suficiente, ou que passou por um monte de problemas, né? E não que a culpa seja da mãe, mas é que é como foi vivido aquilo, provavelmente em sucessões de maternidade. Então, quer dizer, na hora que você recebeu talvez um amor que foi um cuidado, um amor que foi insuficiente ou algum trauma, e na hora que você vive isso como mãe por um outro lado e enxerga, né, você começa a enxergar um monte de coisa, né, você enxergar que o amor que você tem talvez é muito imenso e que aquilo que você não recebeu talvez fez falta e que agora você vai querer ser diferente, enfim, assim, a gente eclode ali uma série de emoções. E que por isso que é tão valioso a gente usar tanto da experiência de outras pessoas que a gente confia, né, não dos palpiteiros de plantão, quanto dos profissionais que entendem mais desse processo. E isso, né, que a Cris falou dos traumas, né, gente, assim, o amor, né, para ele ser passado, né, com toda a fluidez, com tudo que ele tem de bom, assim,
a gente tem que estar bem, né? Não tem como, eu falo que não tem como transcender se você está preocupado com sobrevivência, né? Você não consegue pensar em coisas maravilhosas se você sente que você está ameaçado, que você sente que você está vivendo um relacionamento abusivo, que você está tendo que lutar por comida, que você não consegue se encontrar nisso. Então, essa questão da gente entender que para viver o amor a gente precisa estar bem cuidado, é muito importante, né? Porque senão a gente vai gerando essa sucessão de culpa, assim. E, Carol, esse negócio de bem cuidado é uma coisa, gente, que eu acho que a gente precisa também mudar a nossa visão de bem cuidado. Porque às vezes a gente pensa que estar bem cuidado é alguém fazer por nós algumas coisas que a gente quer que seja feita. Mas aí vem uma outra parte, né? Às vezes as pessoas não vão fazer por você algo que nem elas sabem que elas têm que fazer. Já começa aí. E só você sabe realmente aonde está doendo. Só você sabe realmente aonde que tá o buraco, sabe? Então, por que eu acho que a maternidade, ela transforma a mulher eu acho que é transcender mesmo. A gente vai para um outro patamar, porque na verdade você tem que lidar com tantas questões, né? Com a questão de não controle, porque você não controla o outro ser humano. E mesmo quando você delega a função lá para alguém, pro seu companheiro, pra sua companheira, para te ajudar, não vai fazer do seu jeito. Então, se você quer ajuda, você tem que aceitar que o outro faça do jeito dele. Então, isso também já é difícil para algumas pessoas. E aí vem essa outra parte, né? O outro, ele não tem sempre que entrar na sua cabeça. Ele não consegue saber o que está lá dentro. Não. Bola de cristal. Não tem jeito. E se você não for sincero com você mesmo e conseguir, né, olhar e pensar, olha, não tá legal aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu sou uma mãe boa, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, pode não ser perfeito, né? Perante ao que os outros pensam que é perfeito. Mas, e perante a sua capacidade de mãe? Foi isso que eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo que nem sempre eu vou ser 100% na maternidade, no casamento. Pelo contrário, 100% eu já desisti há muito tempo. Então, eu pus uma métrica. Que eu tento ser pelo menos 70%. Boa mãe, boa profissional, boa esposa. Boa a média filha. para passar de ano. Boa filha, boa comigo mesma. Depois que eu encontrei esse caminho na minha cabeça, o que aconteceu? Eu sei que sobra 30%. Desses 30%, eu vou errar. Desses 30%, eu não vou conseguir comer direito um dia, ou vai ter um dia que eu vou chegar atrasada para pegar o menino na escola, ou eu vou faltar de uma reunião da escola, né? Ou eu não vou estar naquele clima com meu marido, ou eu não vou estar com muita paciência com a minha mãe, enfim. Sobra 30% aí que você respira e fala, tá tudo bem. Eu tô conseguindo fazer o meu melhor. E do mesmo jeito que vai ter épocas que teu filho tá doente, você vai precisar ser 90% ali e abrir mão de alguma porcentagem em outras áreas. Então, Carol, a minha dica, se eu puder deixar uma dica para vocês... Adorei. Busque pelo menos uns 70%, mas assim, e sejam gentis, né? Nós vamos errar, não vamos. Não vai ser a vida inteira, assim, tudo ótimo. Eu acho, ficou mais fácil, Carol. Amei. Muito, né? A regra dos 70%, gente, anota, dica fundamental aí. Na psicologia a gente usa mãe boa o suficiente, né? A gente tem que ser boa o suficiente para resolver as coisas mínimas de sobrevivência e ver o que dá, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Quando que vai muito para esse lugar que você falou da gentileza, né? De não se cobrar. Eu lembrei uma outra coisa lá que eu queria ter falado naquele outro momento, que é da herança, né? Sabe, Cris, também ainda tem um pouco a ver isso com boa o suficiente, né? E com um pouco do que você falou do trauma lá, que a gente deixa morrer na gente, assim, né? A gente tem muitas expectativas de coisas lindas, maravilhosas e perfeitas, né? E chega lá na prática é outra coisa que acontece, assim, né? E aí, às vezes eu vejo isso, assim, né? A frustração da gente não ter tido, sei lá, aquilo que a gente imaginou, que a gente queria, né?
E aí eu uso muito para os pacientes a ideia da herança, assim, né? Todo pai queria ter dado para os filhos escola particular, as melhores roupas, viagens, férias, mas nem todo pai tem isso na herança dele, né? Mas ele vai dar, dentro do que ele pode, o melhor, né, gente? Então, eu acho que quando a gente usa essa herança material para entender essa herança psíquica também, né? Eu dou o que eu recebi, mas tudo que eu tenho para dar está sendo dado ali dentro daquele contexto, né? Então, eu acho que isso vai aliviando um pouco a gente a entender que não é perfeito, mas é tudo que pode ser, né? E com o potencial de vir a ser mais, né? Eu acho que quando a gente pensa também nisso, né? Você vê tantos pais que às vezes não puderam oferecer para os filhos questões materiais muito boas, mas foram tentando impulsioná-los para que eles conseguissem aquilo, assim, né? A gente amplia isso, né? Então, quando a gente rompe também essas heranças que podem transcender para um lugar melhor, é muito maravilhoso, sabe, gente? Então, assim, eu acho que é se perdoar pelas nossas descendências, pelas nossas histórias, pelas nossas dificuldades pessoais para não poder ter passado tudo de melhor e aliviar a culpa um pouquinho. Mas acreditar, né, que também que quando acho que a gente se perdoa, se acolhe, faz isso da nossa melhor maneira, coisas boas virão e pode ser que a gente vá indo também para lugares mais expandidos aí, né? Acho que é um pouco por aí, né, Cris? Eu acho que... Fica alguma ideia a mais, alguma coisa pra gente já ir caminhando para o fim? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é saber, igual procurar outro dia um amigo, o Gleison, Carol, a gente conversando, ele falou assim pra mim, olha, eu não consigo entender, às vezes as pessoas investem tanto tempo procurando escola para os filhos, buscando a melhor escola e esquecem de buscar o melhor pediatra. Eu fiquei pensando naquilo, eu acho que é isso, gente, tem vários perfis, né? E cada um vai encontrar o perfil que combina mais, mas eu acho que a pediatria, ela não é só um lugar onde você vai dar uma receita, medir, pesar a criança ou dar um antibiótico. Eu acho que é um lugar onde você vai estar junto com aquele profissional um longo tempo, né? E eu acho que é muito importante você poder ter um profissional que vai te acolher, que vai te escutar, né? E que às vezes vai traduzir sentimentos que você nem sabia que eles existiam, porque isso faz parte de um crescimento harmonioso dos nossos filhos. Quando a gente está desorganizado, a gente não percebe, mas voltando lá atrás, né, no que a Carol falou no comecinho, que ela falou assim, é aquela frase, se você tá bem, seu filho tá bem, né, que batia ali nela, mas quando a gente está desorganizado, sem a gente perceber, às vezes a gente é mais ríspido, às vezes a gente tem menos paciência, bem menos paciência, né, às vezes a gente está fazendo uma coisa que a gente não queria, então a nossa cabeça está em outro lugar. Uma coisa que me chama muita atenção é celular. Você tá sentado do lado ali da criança, mas você tá com o celular na mão, então isso eu acho que são coisas, né? Por quê? Porque você às vezes não está bem. Então, quando realmente a gente consegue definir e entender os nossos sentimentos, a gente consegue pôr alguns limites. E sim, se a gente está bem, a gente transforma o ambiente dos nossos filhos. E a gente transforma o lugar que a gente está. Muito bom. Muito bom, acho que é isso mesmo. E vocês, eu acho que é a terceira ou quarta pediatra que passa nesse podcast. E eu acho que tem a ver com isso que você acabou de falar, da importância dessa profissão, gente. Eu acho que a psiquiatria passa muito pela pediatria, né? É ali que começa a nossa formação, né? Na infância. Então, cuidar da infância e cuidar de quem cuida da infância é fundamental. Então, acho que talvez essa seja a nossa principal mensagem aqui hoje, né? Não é só levar no pediatra, medir e pesar, é entender como todo o contexto familiar influencia nisso, como que as mães também precisam ser cuidadas para que esse cuidado aconteça de uma maneira mais completa. Delícia conversar com você, Cris. Obrigada demais aí pela sua disponibilidade, por vir aqui hoje. Algum livro, filme, dica, sei lá, YouTube, qualquer coisa que você acha que pode agregar aqui? Gente, eu acho assim, vocês já procuram coisas demais aí, né? Para de ver, né? A dica dela é para de ver.
A dica para a maioria das mães de primeira viagem é: para de mexer na internet. Para de buscar informação exagerada. Às vezes, e eu falo isso mesmo, às vezes é melhor vir tirar dúvida aqui comigo, as minhas mães, do que começar a ver um bando de coisa e começar a se sentir insuficiente. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? A segunda coisa, gente, é: se o neném dormiu, dorme. Se o neném tá tranquilo, descansa. Ah, mas eu queria fazer um monte de coisa. Os nossos filhos só vai ter aquela idade uma vez na vida. E às vezes as outras coisas, elas vão estar aí pra gente fazer em outros momentos. Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante. E a minha terceira dica: ninguém é perfeito. Seja gentil com vocês. Amei. Eu acho que é isso. Seja gentil, sabe? Quem tem que acolher vocês são vocês mesmas. Não esperem que as outras pessoas vão te entender, né? Cada um vai entender do jeito que consegue, dentro da carga emocional que a pessoa tem. Então, é bem isso. Os nossos pais fez o melhor que eles podiam dentro do que eles tinham. As pessoas que estão ao nosso redor faz o melhor que elas podem dentro da bagagem que elas têm. Mas eu acho que se a gente se escolher todo dia, né, e a gente lembrar que ser mãe é muito mais do que a gente imagina. A gente está espelhando comportamentos, né? A gente está mostrando no nosso comportamento diário, nas nossas respostas diárias, como aquelas crianças que estão crescendo podem lidar com situações da vida. Então, se acolham. E sejam 70% que eu acho que tá... 70 tá maravilhoso, gente. Passa de ano com louvor. Amei. Obrigada a vocês pela escuta. Obrigada, Cris, mais uma vez. E logo a gente volta com mais temas desses pra gente discutir por aqui. Obrigada.